A paz do Senhor para todos. Hoje estamos em mais uma aula, a nossa Escola Bíblica em Síntese, né? E hoje estamos na 13ª lição, onde estaremos hoje encerrando mais um trimestre, né? Onde aprendemos sobre esses homens dos quais o mundo não era digno, né? O legado de Abraão, Isaac e Jacó. Onde tivemos por comentarista o nosso conterrâneo, né? O pastor Elinaldo Renovado. E ao longo dessas 3 lições tivemos grande aprendizado, né? Tivemos grande aprendizado com esses patriarcas, né? Estudamos a história, né? E começando por Abraão, patriarca Abraão, passando também por Isaac e encerrando em seu filho Jacó, né? Estudamos toda a trajetória de vida deles, né? Desde o seu chamado de Abraão até a lição passada, que foi ali o retorno de Jacó, agora já Israel, à sua terra, né? Onde ali ele encontra-se com o seu irmão e ali há aquele perdão, aquele abraço de reconciliação. E assim, percorrendo todas essas 2 lições, aprendendo muito sobre esses homens, né? Então, a lição de hoje, a lição 13, né? Tem por título o legado de fé de Abraão, Isaac e Jacó. A gente já tem uma ideia do que é legado, né? Legado é aquilo que a gente deixa, né? Quando a gente não está mais ali a existir, o que a gente deixa de... o que a gente pode influenciar uma nação. Então, legado é tudo isso, né? Que a gente transmite para as gerações posteriores, né? Então, tudo isso é legado, né? Então, a gente vê que a gente aprendeu muito com essa influência, essa história de vida do que esses patriarcas deixaram. Então, chegou até nós, né? Muitos anos depois, estamos aqui estudando sobre a vida desses homens, né? E aprendendo muito com eles, né? Então, o textuário da lição de hoje diz assim: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Né? O texto lá de Hebreus 11:8. Verdade prática: Abraão, Isaac e Jacó deixaram um legado de fé em Deus para as futuras gerações. Então, eles deixaram um legado de fé, né? Tanto que eles estão ali inseridos, né, na galeria dos heróis da fé, ali do livro de Hebreus, né? Ali do livro de Hebreus. E Abraão é conhecido, né, como o pai da fé, né? Então esses homens deixaram uma história de fé que até hoje nós admiramos, né? A leitura bíblica em classe se encontra em Hebreus 11, 8 a 12 e 17 ao 21. Vamos fazer essa leitura para a gente entrar nos tópicos da lição de hoje, né? Diz assim Hebreus 11, a partir do 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar onde havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas, com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, do qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé, também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que eu tinha prometido. Pelo que também de um, e esse já amortecido, desceram tantos em multidão, como as estrelas do céu, como a areia imensurável que está à praia do mar. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaac, quando foi provado. Sim,
aquele que receber as promessas, ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. E daí também, em figura, ele o recobrou. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à ponta do seu bordão. Então, aqui o texto pelo qual temos, né, a base da nossa lição de hoje. Os nossos objetivos serão mostrar o legado de fé de Abraão, explicar o legado de Isaque, conhecer a escolha e o legado da fé de Jacó. Esses três objetivos. Os tópicos da lição, né, estão divididos em três. O primeiro tópico a gente vai estudar sobre o legado de Abraão. No segundo, o legado de Isaque. E o terceiro, o legado de Jacó. Então, cada tópico estudaremos o legado de um desses patriarcas. Né? Mas aqui, na nossa introdução, o comentarista vai dizer o seguinte: com esta lição, encerramos o trimestre de estudos a respeito dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Abraão, com quem teve início o povo judeu, Isaque e Jacó têm seus nomes na galeria da fé de Hebreus 11. Eles deixaram um legado inestimável para o povo judeu, para a igreja do Senhor e para toda a humanidade em todos os tempos. Tanto o judaísmo como o cristianismo têm o exemplo de fé e obediência dos patriarcas a Deus como padrão para todos os que querem desenvolver uma fé verdadeira e vivam no Senhor. Então, esses três homens deixaram um modelo de fé, deixaram um padrão, um modelo a ser seguido. Então, todo o judaísmo, né, toda a religião judaica, o povo judaico, o povo judeu, né, e também os cristãos de toda a terra, e também toda a humanidade, né, tem como padrão de fé, né, o legado que esses homens deixaram, né, uma fé, como diz aqui, verdadeira e viva. Uma fé verdadeira e viva. Entrando aqui nos tópicos, hein? O legado de Abraão. Subtópico 1 diz: o alcance do legado de fé de Abraão. Qual é o alcance? Né? A herança de fé de Abraão não se limitou a Israel e a Igreja de Cristo. Ele alcança todas as nações e as famílias da terra. Deus lhe disse: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. As famílias da terra seriam abençoadas por intermédio de Abraão, pois o Messias nasceria da sua semente. Na genealogia de Jesus, apresentada no Evangelho de Mateus, diz que Jesus, o Messias, era descendente de Davi, filho de Abraão. Os que creem em Jesus como Salvador pela fé são filhos de Abraão. Ou seja, né, a promessa, né, quando Deus faz a promessa a Abraão, esse alcance dessa promessa não ficaria só restrito a ele mesmo, nem a sua descendência, vamos dizer assim, a sua descendência biológica. Né? Mas em Abraão, ou seja, na descendência de Abraão, seriam benditas todas as famílias da terra. Por quê? Porque o Messias, né, Jesus, nasceu na descendência de Abraão. Então, em Jesus, toda a humanidade é salva. Toda a humanidade é abençoada. Então, em Abraão foi bendita todas as nações. Então, aquele que crê em Jesus, né, também é um filho de Abraão, mesmo não sendo biológico, né, não sendo um judeu. Né, mas o alcance dessa bênção foi a todos. Né, o alcance dessa bênção foi a todos. Né, Jesus nasceu, né, da descendência de Abraão, mas aquele que crê, né, também se tornou parte dessa herança, né, dessa bênção, né, se tornou também um filho, né, assim como um filho adotivo. Né. Sempre existiu os filhos adotivos, né, quando você adotava um filho, não era seu filho biológico, mas se fosse adotado, ele era inserido também na herança, né, da mesma forma como filho biológico. Então, nós também somos filhos de Abraão. Né.
Por quê? Porque nós cremos em Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, né? Então, em Jesus, nós somos abençoados, né, e salvos. Então, o alcance desse legado de fé de Abraão alcançou toda a raça humana. Subtópico 2 diz a fé incondicional de Abraão. O que é fé? A Bíblia diz que fé é o quê? O firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Abraão demonstrou ter essa fé verdadeira quando foi chamado por Deus. Ele estava em sua terra, junto à sua família, num lugar onde predominava a idolatria. Certamente, de alguma forma, teve conhecimento de Deus, o Criador. O Senhor chamou Abraão de uma forma ímpar e ele obedeceu ao chamado de modo incondicional. Então, essa fé aqui de Abraão, a fé incondicional, porque ele não. Quando Abraão estava ali na sua terra, na sua parentela, ele já não era um jovem, né? Quando Deus o chama, já estava ali na idade de 75 anos, e com ali, vamos dizer assim, né, seus bens, a sua família, tudo ali já é estabelecido. E Deus o chama, né, ele conhece a Deus de alguma forma, né, e a sua fé está toda depositada no Senhor. E quando o Senhor fala com ele, manda ele sair daquela terra, onde ele já tinha estabelecido sua casa, sua família, né, até então não tinha filho, mas já tinha sua esposa, e ele manda sair do meio daquela parentela, com a terra ainda que ele ia mostrar, ele não sabia. Então, a fé incondicional, ele não condicionou. E Abraão, você não vê Abraão questionando, Abraão perguntando para onde iria, o que é que ele iria ganhar naquela nova terra. Deus ainda não havia falado, né, ainda diretamente, mas apenas mandou ele sair, ele seguiu, né, com aquela fé, ele creu no Senhor, e a sua fé foi incondicional, né, e obedeceu, né, ele obedeceu ao chamado do Senhor. Então, ali a fé e a obediência ali de Abraão. O subtópico 3 diz assim, a resposta ao chamado de Deus. Abraão recebeu um chamado divino quando se encontrava em Harã, a caminho de Canaã. Ele poderia ter questionado, indagado a Deus, mas não questionou nada. Sem a menor dúvida, Deus agradou-se da atitude de fé de Abraão e confirmou suas promessas a ele e a seus descendentes. Então aqui, Abraão, quando aqui no episódio, onde Deus ele já havia cumprido uma parte da promessa, e dando filho, ele já tinha recebido essa parte da promessa, onde ele estava ali com um descendente. E ele já foi pai em idade avançada, a sua esposa, além de estéril, também tinha uma idade avançada, já estava contemplando o milagre do Senhor. E o Senhor agora requer aquele filho, né, em sacrifício. E também, mais uma vez, não vemos Abraão questionar e nem dizer que não iria cumprir. Ele apenas, né, um legado de fé, uma atitude de fé. Ele toma aquela atitude e vai até o local onde foi designado por Deus para o sacrifício. E ali estava disposto a imolar o seu filho, né, em sacrifício por obediência a Deus. E Deus se agradou daquela atitude, né, de fé de Abraão e confirmou-lhe as promessas e também lhe acrescentando mais promessas na vida de Abraão pela sua atitude. Né? Porque, como diz Tiago, né, a fé sem as obras ela é morta. Ele tinha fé, mas ele precisava também provar em suas atitudes. Né? Então, ele com suas atitudes demonstra sua fé através também das suas atitudes, pois a fé, ela sem as obras, ela é morta. Né? Então, ele foi ali, né? Deus se agradou daquela atitude de Abraão. Né? Então, a resposta ao chamado de Deus, né? Foi uma resposta ao chamado de Deus. Então, aqui, nós aprendemos nesse subtópico, né, que Abraão deixou um legado de fé para Israel, para a igreja de Cristo também, né? E através desse legado de fé, todas as famílias, né, são abençoadas, né, pelo legado de fé, pela trajetória que Abraão seguiu, né, não desobedecendo, não desacreditando no Senhor. Né? Então, foi o alcance, foi todas as nações e as famílias da terra.
Agora vamos para o subtópico 2, né, onde a gente vai estudar sobre o legado de Isaac. O que significa o significado do nome? É o subtópico 1. O nome Isaac significa riso, ou ele ri. O nascimento de Isaac trouxe um riso de alegria a seus pais e a todos que ouviram falar do seu nascimento, dando cumprimento da promessa divina. Tal verdade nos mostra que aqueles que esperam no tempo de Deus e continuam crendo, apesar das circunstâncias adversas, vão também, em algum momento, sorrir de alegria. O nascimento de Isaac simboliza a fidelidade de Deus, a concretização do seu plano, mostrando que nada é impossível para o Senhor. Assim, Isaac se torna um sinal de legado da alegria e da esperança produzida pela fé. Então, o significado do nome de Isaac é riso, né? Então, Isaac, né, foi o filho de Sara, né? Sara teve esse filho na velhice e na esterilidade, né? Na impossibilidade humana. E Abraão também ali velho, né? Então, Isaac, ele nasce, né? E ele traz alegria àquele lar. Então, diz aqui que é um cumprimento de uma fé, é o cumprimento de uma promessa que, através de um legado de fé, de paciência, se cumpriu, né? Embora a gente sabe da fragilidade que o que aconteceu, né? Que Sara e Abraão falharam, né? Também em algum momento ali eles falharam e tiveram ali o erro de conceder, né, aquela sua escrava, né, para Abraão gerar filho, né? Mas ali foi um erro na vida deles, pois Deus, o Deus que prometeu que seria através de Sara, né, ali o cumprimento da promessa do filho para Abraão, ele cumpriu, né, em Isaac. Então, diz aqui o texto que o nascimento de Isaac simboliza a fidelidade de Deus, porque Deus é fiel para cumprir, né, e a concretização do seu plano, porque os planos de Deus, né, eles são cumpridos, né, no momento e no tempo dele, né? Então diz que mostra também que nada é impossível ao Senhor. Por acaso há algo impossível para Deus? Né? Não há. Então, assim, diz aqui o texto que Isaac se torna um legado de alegria, né, e da esperança produzida pela fé. Né? Há um salmista, né, no Salmo 126, o salmista ele fala que os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Né? Quantas vezes, né, Sara, Abraão chorou, né? Estavam ali tristes por não gerarem filhos, né? Mas quando se semeia em lágrimas, né, colhem alegria. E diz que aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará, sem dúvida, trazendo consigo seus molhos. Né? Então, ou seja, quando se leva essa preciosa semente de fé, quando não desanimamos, quando não perdemos a fé, né, mesmo chorando, passando por tribulação, por dificuldade, por impossibilidade, né, por coisas impossíveis aos nossos olhos, como era o caso do nascimento de Isaac, nós, sem dúvida, né, com alegria, nós colheremos, né, e trazeremos, né, os nossos molhos, né, ou seja, nós vamos colher. As promessas de Deus, né, quando nós confiamos no Senhor, acreditamos em suas promessas e seguimos com fé, nós colhemos, né, nós alcançamos essas promessas. Então, Isaac também deixa esse legado de alegria e de esperança que é produzido pela nossa fé. O subtópico 2, ele fala Isaac, o herdeiro da bênção e da comunhão com Deus. Isaac cresceu debaixo da promessa e aprendeu com o exemplo de seu pai a depender de Deus em todas as coisas. Quando assumiu o lugar de Abraão como patriarca, edificou altares e invocou o nome do Senhor, mantendo viva a comunhão com Deus e seus pais. Mesmo em meio à escassez e à inveja dos povos vizinhos, Isaac perseverou em fé e foi abençoado em tudo que fez. Ele não se envolveu em conflitos, mas cultivou a paz, reabrindo os poços de seu pai, confiando na provisão divina. O legado de Isaac é de uma fé serena, marcada pela obediência
silenciosa e pela confiança constante em Deus, mesmo quando as circunstâncias eram adversas. Né? Então Isaac ali, o herdeiro, né, naquela bênção da comunhão, né, ele foi o herdeiro, e agora quando ele se torna ali o patriarca, em lugar de seu pai, ele deixa um exemplo de perseverança, de fé, de oração. Isaac, ele ora por sua mulher, por sua esposa, ele não se apressou, ele não tomou mulheres que não eram do agrado do Senhor, ele orou a Deus pela sua esposa, né? E também ora para que Deus, né, diferente de Abraão, seu pai, ele ora para que Deus lhe desse o filho, porque também a sua esposa também era estéril. Né? Então você vê ele orando ao Senhor. E Deus cumpriu também, lhe dando ali 2 filhos. Né? Então, ele deixa esse exemplo também de um homem pacificador, de um homem de paciência, de um homem de pacificador, pois ele ali, em meio ali à diversidade, a povos ali invejosos que tentaram de toda forma tirar a sua paz, né, entrar em conflitos, mas ele não entrava em conflito, pois ele confiava no Senhor. Então, aqueles episódios onde aqueles povos, né, entulhava os poços, ele ia lá e cavava outro, né, e outro, e ali mostrava para aquele povo ser um homem diferente, né, um homem pacificador e que tinha sua fé depositada no Deus do seu pai, no Deus de Abraão. Né? Então aqui diz o texto que ele deixou um legado de uma fé serena, marcada pela obediência, ele era um homem de obediência, e também um homem de adoração, ele ergueu altares, também adorou ao Senhor, assim como aprendeu com seu pai, que também fazia, né, o mesmo, né, e também de uma confiança constante em Deus, né, mesmo quando as situações eram adversas, né, como foi toda a sua trajetória de vida, né, passou também por fome. Né. Subtópico 3 diz: Isaac, o legado de uma fé que confia na direção de Deus. Quando chegou o momento de construir família, Isaac não tomou decisões apressadas, mas esperou o agir de Deus. Sua união com Rebeca foi resposta à oração e resultado da providência divina. O texto bíblico mostra que Isaac, em atitude de meditação e oração no campo, o que revela um homem de oração e de comunhão com Deus. Seu casamento foi fundamental na fé e no propósito de Deus, e dessa união nasceu uma geração escolhida para dar continuidade à aliança divina. Isaac ensina-nos que o verdadeiro legado espiritual constrói-se quando confiamos em Deus para guiar nossos relacionamentos, decisões e planos. Então, aquilo que eu já falei, né? Ele ter orado, ele ter paciência, buscado, né, as orientações de Deus para a escolha da sua esposa. Né? Então, ali Isaac, ele foi ali, também orou para Deus lhe dar um filho. Né? Então, Isaac deixa um verdadeiro legado, né, de espiritual, né? Que diz aqui o texto, que constrói quando confiamos em Deus para guiar nossos relacionamentos, para guiar nossas decisões. Né? Isaac buscava em Deus, né, para guiar as decisões da vida dele, para guiar tudo que ele havia de fazer. Ele estava ali sempre consultando a Deus, né, nos seus planos, e isso é importantíssimo, né, para nós, né? Deixa um legado para nós hoje, né? Será que nós estamos entregando nossos relacionamentos, nossos planos, a nossa vida para o Senhor escrever, para o Senhor nos guiar? Né? Será que estamos? Ou estamos tomando nossas próprias decisões? Né? Então, Isaac aqui está nos dando esse exemplo de confiar e entregar nossos planos ao Senhor inteiramente. Então, aqui, o último tópico, né, que é o legado de Jacó. Subtópico 1 diz: homens com virtudes e erros. A Bíblia não esconde o fato que os homens são imperfeitos e erram. Abraão, Isaac e Jacó também cometeram erros. Né? Mentiram e enganaram, pois não eram perfeitos, assim como nós também não somos. Né? As Escrituras Sagradas nos mostram que, pelo fato de os seres humanos serem pecadores, nenhuma família seria perfeita. Né? Também não foi na família. Né? A gente vê aqui nas 3 famílias, né? Houve conflitos, né? Houve inveja, houve mentiras, né? Porque somos seres humanos, né? Não somos perfeitos, nós buscamos a perfeição em Deus.
Entenda que Abraão, Isaac e Jacó, assim como suas famílias, não eram perfeitos. Né? Quando entendemos essa verdade, né, paramos de exigir de nós e de nossos familiares uma perfeição impossível de alcançar. Né? Procure sempre o seu exemplo e aceite e ame sua família com todo desprendimento, apesar das imperfeições. Então, quantas pessoas não têm buscado no seu cônjuge, no seu filho, no seu pai, na sua mãe, é perfeição que não vai existir. Por quê? Porque somos falhos, erramos. E quando nós buscamos a perfeição no outro e não em nós mesmos, há conflito, né? E assim nunca dá certo, né, os relacionamentos. Mas quando nós mesmos buscamos nossa própria perfeição, mesmo sabendo que somos falhos, mas buscamos ser perfeitos em Deus, aí sim as coisas dão certo. Né? Diz aqui que aprendemos com os patriarcas que a vida familiar saudável é o resultado do temor ao Senhor e a submissão aos seus mandamentos. Jacó, depois de ser transformado, foi temente ao Senhor. E sabemos que o temor de Deus é o princípio da sabedoria, como diz lá em Provérbios. Né? Então, aqui a gente aprende que a vida familiar se torna saudável, as coisas dão certo num lar, numa família, quando elas temem ao Senhor e obedecem os seus mandamentos. Em todas essas três famílias, né, desses patriarcas, né, e dos seus filhos, quando eles desviaram-se do foco da obediência a Deus, houve conflitos, né, e deles com grandes consequências, e muitos até hoje, né, essas consequências se arrastam até os dias de hoje. Né? Desde aquela época até hoje há conflitos pelos momentos de desobediência que essas pessoas, né, tiveram. Né? Aí diz aqui que Jacó foi um homem temente ao Senhor logo após, né, o encontro transformador que ele teve com o Senhor. Né? E diz aqui que sabemos que o temor a Deus é o princípio da sabedoria, né? Como já citamos o texto lá de Provérbios. Subtópico 2. O arrependimento muda destinos. Jacó teve um encontro com Deus em Betel, quando fugiu da casa de seus pais. E em Peniel, quando regressava, embora imperfeito, sua história nos mostra que a conversão sincera faz com que Deus derrame a sua bênção e cumpra as suas promessas. O Senhor prometeu que agia e agiu na vida de Jacó, não apenas como provedor de recursos, mas também como seu protetor. Então Jacó, após aquele erro, quando ele engana seu pai, seu irmão, teve que sair, fugir de casa, pois seu irmão havia prometido que o mataria. Mas ele, ao sair de casa, né, ali em Betel, ele encontra-se através daquele sonho com o Senhor e começa a partir dali uma nova história de vida. Né? Ali era um começo, né, onde ele já faz promessas, ele pede a proteção do Senhor, né, para um dia poder voltar também em paz. Né? E o Senhor, tanto na ida em Betel como na volta em Peniel, ele não só proveu no lar dele recursos financeiros. Né? Jacó ele sai sem nada financeiramente, né? Sai sem nada, mas ele volta abastecido financeiramente, um homem agora com muitas posses, muitos rebanhos, uma família grande, mas também de proteção. Ele foi e voltou em paz, né? Ele se reencontra, né, com seu irmão ali, um homem arrependido, um homem mudado, um homem transformado, né? Onde até seu nome foi mudado de Jacó para Israel. Né? Aí diz aqui que o arrependimento, né, o título do tópico, muda destinos, realmente muda, né? Pois o Senhor é quem muda nosso destino, a nossa trajetória, a nossa vida, né? Somente o Senhor consegue fazer isso na vida de cada um. O subtópico 3, o último subtópico da lição, diz a bênção ofuscando a tragédia. Deus prometeu abençoar Abraão e sua descendência, e ele o fez. Jacó foi transformado e restaurado pelo Senhor. E toda restauração tem propósitos específicos. Revelar a presença de Deus, sua bondade e misericórdia. Revelar a presença de Deus, a sua bondade e misericórdia. Né? Aqui os propósitos específicos de uma restauração. Né? Ele revela a presença de Deus na nossa vida, a sua bondade, a infinita bondade do Senhor, e também a misericórdia dele, que não nos dá aquilo que merecemos, né? Mas ele, através da sua graça, dá aquilo que nem merecemos.
Aí diz que Deus desejava o bem dos patriarcas, embora, como nós, eles fossem imperfeitos, né? Eles eram imperfeitos, como toda a raça humana, desde Adão até nós. Somos imperfeitos, mas Deus sempre quer o melhor para cada um, né? Jacó mentiu, enganou o seu pai, mas Deus permitiu que ele recebesse a bênção de Isaac. Esaú também errou, pois sendo primogênito, trocou sua primogenitura por um prato de lentilhas. Além disso, Esaú não respeitou o mandamento de Deus para que não tomasse as filhas dos povos estranhos como esposas, nem para si, nem para seus filhos, e casou-se com duas mulheres hititas, né? Quando tinha 40 anos, ele casou-se com mulheres de Canaã, porque não tinha aprovação de Deus. Porém, vimos que, na vida de Jacó, que o Senhor permitiu a diversidade como maneira de ensinar e instruir. Assim também, Deus deseja o nosso bem, ainda que experimentemos adversidades, para que sejamos ensinados e instruídos por Ele. Jacó nos deixa um legado de aprendizado nas adversidades e bênção na caminhada com Deus. Então, Jacó, né, aqui ele fala também um pouco da vida de Esaú, né, que também não valorizava as coisas de Deus, cometeu ali o erro de casar-se com mulheres daqueles povos ali de Canaã, depois para tentar dar uma ajeitada ali na história, casou-se com uma ismaelita, uma das filhas de Ismael, e nada disso deu muito certo, né? Mas Jacó, mesmo errando, mesmo enganando, mesmo mentindo, Deus dá a ele provações, adversidades, né, para nessas adversidades ser com ele e mudar a sua vida, o seu caráter, né? Então, Deus muitas vezes nos prova através de adversidades, de momentos de dificuldades, de momentos, porque Ele quer nos forjar, Ele quer nos mudar, e Ele às vezes permite algumas coisas para nos moldar, né? Então, na vida de Jacó também foi assim. Ele passou, ele enganou, mas ele também foi enganado, ele sofreu bastante, né? Ele foi perseguido, ele teve que passar por muitas coisas, trabalhar duramente para conseguir aquela bênção, né? Aquelas bênçãos materiais também, né? E por sua família, ele lutou, ele passou por muita dificuldade. Então Deus faz isso. Então Jacó deixa esse legado de aprendizado, que nas adversidades, a bênção de Deus também chega, né? Quando estamos em adversidades, Deus também está presente. Então a presença de Deus na vida de Jacó, né? Então as bênçãos, né? O aprendizado nas adversidades e as bênçãos na caminhada com Deus. Então o importante é não deixarmos de caminharmos com Deus. E nós vamos passar de adversidades, mas quando estamos caminhando com Deus dentro da prova, nós saímos vencedores, né? Então a conclusão da nossa lição diz: vimos que o legado dos patriarcas foi de valor para todas as gerações em Israel e para a igreja do Senhor Jesus Cristo, bem como para toda a humanidade. Depois do encontro de Deus com Jacó, quando fugia de seu irmão, o Senhor mudou seu nome, denominando Israel, ou aquele que luta com Deus. O seu nome foi dado ao Estado de Israel. Assim, Abraão e sua descendência foram usados por Deus para abençoar toda a humanidade e as famílias da terra. Então, eles deixaram todo esse legado de fé, né, em meio à trajetória, mesmo errando, mas não abandonaram a sua fé. Mesmo errando, mesmo cometendo suas falhas, mas o legado de fé fica para nós, né? Então, nós, nessas agora 13 lições, né, possamos aprender com os erros também, né, para não cometê-los, né, não desviarmos do foco que o Senhor tem para nós, né, aprendemos a não cometermos erros e aprendemos, né, com os acertos, com os legados de fé, com a adoração, com a obediência também desses homens, né? E aqui eu encerro deixando uma pergunta: qual legado você vai deixar para as futuras gerações? Qual legado você vai deixar para seus filhos, para seus vizinhos, para as pessoas? O que as pessoas vão lembrar de você quando você não aqui mais existir, né? Então, um forte abraço, uma paz do Senhor para todos e que possamos agora, né, partir para o próximo trimestre, né, com a bênção de Deus. Amém.